A gente tem verificado uma mudança de perfil das pessoas que estão jogando e que estão ficando dependentes. Então tem gente que transforma a própria empresa numa casa de aposta, num cassino. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TalkCast, que é o podcast do canal Papo de Consultor. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em alta. Até CPI tem do negócio, que são as bets. Mas a gente não vai entrar em questão política aqui não, a gente vai tentar entender aqui como é que funcionam as bets, por que elas são tão viciantes e se dá até para viver como um apostador profissional. Será que dá? Também a gente vai falar um pouco dos impactos sociais aí que essas bets podem estar trazendo. E aí eu trouxe um cara que é sensacional e ele vai conseguir dar uma visão mais geral aqui pra gente ver coisas que a gente não consegue ver. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele e aí a gente já vai começar esse papo que eu tenho certeza que muita gente gosta disso aí. Ele é doutor em economia e atua há mais de 10 anos no mercado financeiro, de capitais, desculpa. Ele possui experiência em consultoria financeira para empresas e é professor universitário em uma das maiores instituições de ensino do país. Falei que o cara era fera. Saulo Jardim. Obrigado, Saulo. Pedro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falando um assunto que é tão importante e que tem sido muito discutido nos últimos anos. Especificamente esse ano a gente tem uma CPI para tratar do assunto, né? A gente já vem observando algumas modificações no âmbito de regulamentação sendo realizadas, outras sendo discutidas, e acho que a sociedade precisa realmente discutir esse assunto para entender quais são os pontos negativos, positivos e o que precisa ser melhorado, né? Até porque, se a gente for parar para pensar, o cassino ele sempre vai ganhar, né? A aposta sempre vai ganhar. E se não tiver regulação, aí é realmente você jogar dinheiro no lixo, né? Porque se a gente for ver em Las Vegas, por exemplo, a regulação lá é pesada, a fiscalização é pesada e você tem que comprovar, inclusive, que existe algum tipo de ganho, mesmo que seja pequeno pro apostador, mas existe algum tipo de ganho. Agora, quando não tem regulação, muita gente pode estar jogando nessas apostas online aí, que agora proliferaram, em coisas que nem tem ganho. Sim. Né? Então, é necessário isso. Né? A gente tem, no caso, as bets, né, que são essas apostas esportivas baseadas em dados reais, né, de futebol, de basquete. Então, são dados que a gente consegue observar e verificar realmente quais são as probabilidades de ganho, entre outras coisas. E a gente tem esse outro tipo de aposta que é mais baseado em cassino. Sim. E que se popularizou aí o jogo do Tigrinho, entre outros jogos similares. Então são dois tipos de jogos distintos. Eu diria que no caça-níquel, né, nesse estilo de jogo do jogo do Tigrinho, a casa sempre vence. É um jogo muito mais perigoso, um tipo de jogo muito mais perigoso em termos sociais, emocionais, do que as bets especificamente. Também é um problema, não deixa de ser um problema, mas é um tipo de jogo mais perigoso. Agora, esse tipo de aposta, né, sempre existiu no Brasil. Sim, sim. E sempre foi um problema social, trazia problemas emocionais para diversas pessoas, vícios, dependência, entre outras coisas. Só que a gente tem verificado uma mudança de perfil das pessoas que estão jogando e que estão ficando dependentes. Né? Antes de 2017, 2016, que teve esse boom aí dessas bets, entre outros tipos de apostas, a gente tinha um perfil ali de uma população mais idosa, dependente de jogo, geralmente viciada ali ou no bingo, ou no próprio caça-níquel, ou em outros jogos, como o jogo do bicho, entre outras coisas. Agora, esse perfil tem migrado. Né? Se a gente for analisar algumas estatísticas, inclusive do Ministério da Saúde, a população que tem procurado ajuda médica, psiquiátrica e psicológica é a população mais jovem. Que é a galera do online. A galera do online, que está ali todo dia no TikTok, no Instagram, sofrendo, né, com as influências de alguns influenciadores que, na minha opinião, não são tão responsáveis assim. E a gente tem observado essa mudança de perfil.
e consegue classificar ainda por classe, né? Especificamente classe C, D e E são as classes mais suscetíveis a esse vício. Né? Uma população que, na maioria das vezes, não tem um alto nível de escolaridade, está numa faixa de renda mais baixa e que qualquer R$ 50 apostado faz uma diferença significativa no orçamento familiar. Sim. E você acha que tem alguma relação assim do brasileiro mesmo com aquela noção de ganho rápido com o cassino? Porque o brasileiro, já tem estudos que demonstram isso, que o brasileiro ele é mais suscetível a esse tipo de coisa por causa dessa noção de ganho rápido. Então ele entra na lábia do coach que vai ali e fala que ele vai ganhar dinheiro muito rápido só se ele mudar a mentalidade dele. Sim. Ele entra na onda do cara que investe e fala que ele vai investir em mercado de ação e ele vai ganhar dinheiro da noite pro dia. Então o brasileiro ele tem um pouco essa suscetibilidade. Você acha que tem um pouco a ver isso também com a casa de aposta? É mais uma, na verdade? Sim, tanto é que a gente já teve um boom aí do day trade, né? Fazendo day trade ou no mercado de ações, ou no mercado de moeda, da própria criptomoeda. Isso, também. A gente teve alguns golpes aí, né? Enfim. Mas o brasileiro tem, com certeza. E, na verdade, só sofre com esse tipo de golpe, só é vítima desse tipo de golpe, quem quer tirar algum tipo de vantagem. O golpista oferece algum tipo de vantagem para o sujeito acha que vai ter uma vantagem e é enganado. Né? Então, sem dúvida, acho que o brasileiro está mais suscetível a esse tipo de coisa, basicamente. Eu acho que é por aí também. Aí explicando um pouquinho como é que são, porque que algumas pessoas não entendem como é que elas veem esse ganho rápido, né? Essa vantagem, como você falou, e aí não entendem muito bem como funcionam as apostas. E aqui no Brasil também tem uma questão que quando a gente fala sobre... Coloca um termo em inglês, parece que ele é mais... esteticamente é mais bonito, assim. Sim. Então é mais, né, vaidoso o negócio, que são as odds, né? Sim. As odds nada mais são do que chances que você tem de você ganhar num determinado jogo. Essa questão é muito como questão estatística, né? Eles Sim. usam bases estatísticas para saber o quanto que você vai ganhar ou não. E como você falou, nas apostas esportivas, há uma sensação do jogador que ele acha que ele conhece, principalmente de futebol, né? País do futebol, né? Exatamente. Então ele acha que, se eu conheço de futebol, então eu tenho mais chance. Eu tenho uma noção de futebol que esses comentaristas todos aí não têm. Então ele acha que o conhecimento, se é que ele tem mesmo de futebol, ele vai ajudar ele a ganhar mais do que os outros. Eu acho que é por aí, né? E principalmente, ele acha que vai conseguir deixar a paixão de lado e ser imparcial na análise. Né? Quem é que vai apostar contra o seu próprio time de coração de futebol, né? Porque acha que a estatística vai ser favorável ao time oponente. Então, o brasileiro, especificamente, eu acho difícil deixar a paixão de lado e realizar uma análise racional. Agora, quando a gente fala nas odds, ela representa, né, quando a gente olha ali o número, representa a expectativa de retorno financeiro. Né? Por exemplo, se eu tenho uma odds ali de 2, o que significa? Que se eu apostar R$10, e se a minha aposta der certo, eu vou ganhar 20. Né? Agora, se eu perder, a gente sabe que perde tudo. Perde tudo. Agora, se a odds ela é de 2, a casa de aposta está estimando uma chance do seu palpite ser favorável e você conseguir obter o retorno ali. Qual que é essa chance? A gente pode fazer uma conta, aqui no caso de 2 dá para fazer uma conta rápida, mas basta a gente fazer o inverso, a operação inversa da odds. Por exemplo, se for 2, basta eu dividir 1 sobre 2. Então, se você tem uma odds ali 2, significa que a casa de aposta entende que você tem 50% de chance de ganhar. Né? Que aquela aposta ali tem 50% de chance de se realizar. Certo. Agora, se você vê uma odds ali de 9,5, por exemplo, você tem uma chance, basta dividir 1 sobre 9,5, que vai dar uma chance ali de 10,52%. Claro, tem que multiplicar por 100 aqui para a gente chegar no percentual. Mas em torno de 10,52%. Então, ela representa a chance de ganhar, né? Se a gente fizer o inverso, é a probabilidade daquele tipo de evento que você está apostando ocorrer. Né? Especificamente, a gente converte isso em possibilidade de retorno financeiro. Agora,
Na odds, como é que a casa de aposta vai estimar essa probabilidade? Ela vai utilizar aí de diversos métodos estatísticos, de inteligência artificial, machine learning, redes neurais artificiais, tem diversos métodos estatísticos, né? Regressão linear, modelos de séries temporais, tem inúmeros métodos que são possíveis de serem utilizados para determinar a chance daquele evento ocorrer, inclusive uma análise mais sobre o fundamento, né? No caso do futebol, sobre o futebol, Sim. alguns jogadores. E a casa de aposta, claro, ela pode modificar a qualquer momento o valor dessa odd de acordo com o entendimento dos analistas da casa ali de qual é a chance do evento ocorrer. Sim. Né? Então, basicamente... Ela se reserva esse direito. Sim, né? ela se reserva esse direito. E no valor da odds, a casa de aposta também já reserva o seu lucro. Né? Por exemplo, ela pode entender, olha, a chance aqui de ocorrer, o evento favorável aqui, né, de ter sucesso no evento que está sendo apostado, convertendo em odds, dá em torno de 1,9. Né? Se eu coloco aí em torno de 1,9, a odds entende que há uma chance de 52,6% do evento ocorrer, de chance do evento ocorrer. Só que, na verdade, ela vai aumentar essa odd, vai colocar para 2. Sim. Então, esse 0,1 de diferença aí é a margem de lucro dela. É a margem de lucro dela. E aí, a pergunta que sempre vem no caso da Bet, ela sempre ganha? Não necessariamente. É difícil ganhar da Bet? É difícil, extremamente difícil. Mas não necessariamente. Se o sujeito tiver um modelo ali muito bem robusto, otimizado, que consegue estimar a probabilidade, né, a chance de um evento ocorrer, e a chance tiver um pouco diferente da casa de aposta, no caso da Bet, vale a pena apostar. Por exemplo, se você tem ali uma odd de 4, significa que tem 25% de chance do evento ocorrer. Sim. Né? Mas você estimou, de acordo com o seu modelo de previsão ali, você estimou que a chance é de 40%, ora, vale a pena, porque a Bet estima em 20%. O seu modelo dá 40%, você tem está mais favorável, né? Então você tem ali uma expectativa de lucro maior do que a odds, do que a Bet está estimando. Agora, é muito difícil ter um modelo estatístico muito robusto. A absoluta maioria das pessoas, mais de 99%, vai fazer aposta e no longo prazo vai perder dinheiro. E é aquele negócio também, né? Porque a casa de aposta não vai querer que você perca sempre, porque senão você vai desestimular. Então vai ter sempre alguma pessoa dentro dessa aleatoriedade de jogadores que vai ganhar alguma coisa. E é isso que é a cereja do bolo, né? E o quase ganhar também, né? Exatamente. Você sempre ganha alguma coisa e quando você quase ganha, embora você tenha perdido, a sensação é de que tenha ganhado. Aí você tem os psicólogos, os psicanalistas, os neuropsicólogos vão falar sobre quais são os hormônios e outros elementos químicos, né, que vão passar ali por nosso cérebro e como que vai ser o efeito, né? A gente tem a dopamina. Se você tem um efeito, se você ganha, quando você ganha, faz uma aposta e você aperta um botão, né? Você tem uma série de luzes ali atrativas, sons atrativos, a dopamina vai lá em cima. Sim. E aí você perde, né? Mas às vezes você vai ganhar também. E aí você tem aquela recompensa, a dopamina. Seu cérebro vai entendendo que o que te dá prazer é ficar ali apertando o botão. Você vai criando um vício nesse sentido. E o quase ganhar também tem esse efeito. Sim, eles criam todo um design, uma estética visual mesmo, como você falou, com luzes, com cores, né, com barulhos, né, sons assim, que eles vão estimular você a ganhar. E aí, quando você vê aqueles números, principalmente quando é na caça-níquel, né? Sim. Você vê aqueles números passando, você fala assim, caramba, aquilo ali, né? Ele faz a sua mente viajar para outro lugar. É uma injeção de adrenalina misturado com dopamina, um monte de coisa junto. Que a pessoa não está entendendo o efeito químico que o cérebro dela está trazendo. Ela só sabe que é bom naquele momento ali. Na realidade, eu não conhecia esses jogos de caça-níquel. Aí, ontem eu fui procurar na loja de aplicativo e coloquei lá Tigrinho. Né? Eu coloquei, mas apareceu uma quantidade enorme de possibilidades que eu não sabia qual escolher. Aí eu falei, bom, qual que é o famoso aqui que o pessoal joga, que é de fato o Tigrinho. Aí eu fui pro ChatGPT, perguntar, ele me colocou lá, baixei o aplicativo e fui jogar. É
eu achei assustador. Por quê? Realmente, ele é tão bem produzido, desenhado, que é de fato muito estimulante. E aí você pensa comigo, você tem uma pessoa, vou pegar aqui alguém da classe D, da classe E. A pessoa trabalha o dia inteiro, né? Tem um dia super cansativo. O salário, né? A classificação das classes é por faixa de renda. Sim. O salário não é tão atrativo assim para a pessoa trabalhar, para se sentir estimulada, etc. E ela chega em casa e ela tem um SMS no celular dela dizendo que ela tem R$200 de bônus para ela jogar. Pô, ela tem R$200 de bônus, ela tá ali super cansada, querendo se ocupar com alguma coisa, se divertir, né? Todo mundo quer se divertir. E ela vai, baixa o aplicativo e vai usar os R$200 de bônus e você dá de cara com um aplicativo super atrativo. Se começa super bem desenhado, produzido, uns efeitos sonoros extremamente estimulantes. Né? Eu olhei e fiquei assustado. Comecei a jogar, não entendi como é que funciona muito bem, mas fiquei apertando o botão. Aí tu vai apertando o botão e vai... o caça-níquel mesmo vai girando e dando as como casinhas ali. Se você estivesse fazendo um negocinho lá no... Aí quando faz as figuras lá todas enfileiradas, assim que você acertou as figuras, aí faz um efeito, né? Vem uma imagem na tela que fica acelerando e dá o retorno e cai lá na sua conta o valor do dinheiro. Aí você fala, caramba, aquele que um realzinho ali, qualquer coisa. Vira uma grana significativa. Não, é muito interessante, cara. E essa questão, se o pessoal entendesse que essa questão da bet tem a ver com aquela lei dos grandes números, né? Sim, eles não fariam muito isso, né? Porque a lei dos grandes números quanto mais você repete uma experiência, mais chance você tem daquele valor, daquela probabilidade de acontecer. Então, se você ficar jogando uma moeda para cima, 50%, quanto mais vezes você jogar, mais ela vai estar próxima de ficar 50% da cara, 50% vai dar coroa. Só que aí, cara, quando você percebe que você joga pouco e você ganha alguma coisa, você não quer parar de jogar. Teve uma vez até que eu fui num cassino na Argentina. Aí eu já sabendo desse negócio... Mas eu vou testar pra ver, né? Eu vou testar, óbvio. Aí eu tava com dinheiro sobrando lá, fui lá, coloquei o dinheiro. Na primeira, cara, eu consegui um ganho bom. Cara, eu virei as costas e saí fora. Não quero mais saber disso aqui, vambora. Porque senão você dá uma sensação... que você precisa fazer de novo. Aquilo. Não, eu fiz uma vez... Ganhei, vou ganhar mais. Exatamente. Só que você perdeu, ainda bem que você saiu. A lei dos grandes números é interessante, porque a gente já fiz essa experiência na sala de aula. Você pega o aluno ali, vamos fazer uma simulação de um jogo aqui. Você escolhe, eu fiz com dado, mas vamos usar a moeda que é mais simples. Escolhe cara ou coroa. Aí vai lá, cada um vai jogar 5 vezes. Aí por acaso lá, caiu 4 vezes cara. Aí o sujeito, eu sou sortudo. Tem alguma coisa comigo aqui que eu sou sortudo. Se eu tivesse apostado dinheiro aqui, eu tava ganhando dinheiro. Né? Imediatamente você vai pensar dessa forma. Mas o que diz a lei dos grandes números? À medida que você aumenta o número de experimentos, a probabilidade ou o número de eventos de cada face ali, né, que vai ocorrer, converge para a probabilidade teórica, né, que seria de 1/2 ali, 50% para um dado. Então, se você fizer ali jogar 1000 vezes, vai se aproximar muito de 50%, cai cara e coroa. Se você jogar 1 milhão de vezes, aí vai ficar cada vez mais próximo. Essa é a lei dos grandes números. E aí o cara não entendendo muito isso, ele começa a apelar pro o improvável, às vezes pro espiritual até, que ele começa assim... Tem alguma coisa, hoje tem alguma coisa, ou eu sou um grande sortudo, tá na hora, chegou meu momento. Aí, meu amigo, você mexe com um sentimento, a gente tá brincando aqui, mas você às vezes mexe com um sentimento até muito sério, assim, a das própria pessoas. Superstição, tudo isso. Isso, tudo aquilo que ela herdou do ambiente que ela teve envolvida, o ambiente social, né, seja de familiar, religioso, seja o que for, ela começa a incluir isso no processo de tomada de decisão dela. E aí, meu amigo, você entra com um aplicativo desse, Eu já tive contato com uma pessoa que estava dependente de jogo. E conversando com essa pessoa, o que ela me passou? A dependência era nesses jogos de caça-níquel mesmo, né? De celular, cassino. E ela dizia o seguinte pra mim, essa pessoa dizia o seguinte pra mim: as pessoas pedem pra eu jogar. Por quê? Parece que eu tenho alguma sorte ou alguma entidade tá ali comigo e faz com que eu ganhe. E a pessoa, já ganhei 13 mil reais. Uma vez, outra vez eu ganhei 21 mil reais. Falei, mas e aí, quanto que você perdeu?
Ela perdeu os 13, depois perdeu os 20, ainda perdeu mais dinheiro que ela tinha investido. Tava deixando de pagar as próprias contas para poder para poder apostar nesse jogo. Então, em algum momento, a casa de aposta vai fazer você ganhar. Sim. E ganhar muito. Né? Até porque, para a casa de aposta fazer você entender que você tem chance de ganhar muito mais. Sim. Né? E quando você perde, vem a sensação de quase ganho, falando, não, mas eu quase ganhei de novo, eu preciso jogar. Ou eu perdi o dinheiro, preciso recuperar o dinheiro que eu perdi. E eu tô quase recuperando o dinheiro que eu perdi, eu preciso jogar mais. E esses aplicativos, você vai jogando ali de forma contínua, ele não tem um fim. Não é um jogo de celular que você tá ali passando as fases e você vai zerar o jogo e chegar no fim. Não tem. Você joga o tempo inteiro de maneira contínua, né? O que é bem problemático. E isso é muito estranho mesmo. Eu acho que isso é uma diferença bem grande da aposta online para física. Porque imagine que você vá num lugar como Las Vegas, que tem um monte de cassino. Fisicamente, você não consegue apostar em várias casas ao mesmo tempo. Você está ou geograficamente em uma, ou você está geograficamente em outra. Então, só por isso já te limita de alguma forma. Sem contar que se você começar a ganhar ali, ou perder, a própria casa de aposta ela vai começar a falar assim, vai pra lá, se você estiver ganhando, tem eles casa te de aposta que sair. proíbe. Tem casa de aposta que proíbe, você pode jogar até tanto. Exatamente. Tem um valor específico, se você percebe que você está ganhando. Então, assim, existe uma limitação física que no online não tem. Ele abre 3, 4 aplicativos ao mesmo tempo e começa a jogar. E não tem essa limitação de alguém falando assim, para um pouquinho. Você tá ganhando muito. Isso não tem, cara. E isso é muito louco, porque a galera pode entrar num ciclo, né, que você, de repente, você se vê no olho do furacão ali e você olha, caramba. E o dinheiro é virtual, cara. O dinheiro é digital, né? Você não sente ele saindo do seu bolso, Ontem, nesse joguinho que eu baixei, não era em real que estava na minha conta aqui. Você tem uma moeda específica daquele jogo e se você quiser sacar, você faz o saque. E você tem que fazer a conversão. Para sacar, tem que fazer a conversão. O que também dá essa sensação que você não está perdendo real. Exatamente. O dinheiro, né? A moeda doméstica no Brasil, que é o real. Sim. Agora, você me falando isso daí sobre os cassinos, está me lembrando muito do The Big Bang Theory. Já assistiu a série? Já. Você viu o Sheldon? Ele vai no cassino, né? Ele fala, bom, eu preciso de uma grana, o que eu posso fazer? Eu vou lá para Las Vegas, vou entrar no cassino, ele é um cientista brilhante, né? Um físico, e começa a entender quais são as melhores chances daquela roleta. E fica lá anotando. Vai desenvolve um modelo ali, acho que de Poisson ou binomial, e chega numa probabilidade de quais são os números que mais caem. E aí, quando ele depois fazer muita conta, ele vai lá e vai apostar. Mas quando ele vai apostar, vem 2 seguranças e pegam ele pelo braço e levam pra fora, né? Por quê? Ele desvendou ali quais eram os números com maior chance de ganhar, que, claro, é o que a casa de aposta vai colocar como desfavorável para você no momento da aposta. Sim, que é aquela mais determinística ali, né? Exatamente. Que ali, o pessoal, em cartas, por exemplo, eles usam para contar a carta, né? Tem gente que conta a carta e sabe qual é a probabilidade de acontecer ali o negócio. É lógico que a pessoa precisa ter não vai ser qualquer pessoa. Muito, muito avançado para fazer isso. E tem a outra pessoa que ela tenta entender, de certa forma, como é que é o mecanismo de que está por trás daquilo ali, como é que ela foi feita a engenharia daquilo, que é no caso dos caça-níqueis mesmo. Você começa a contar mesmo, perceber, opa, de tanto em tanto tempo, porque como é determinístico, né, vai ter um momento que você vai perder, alguém vai ganhar. Você quer estar nesse momento aqui que o alguém ganha. Aí você começa... Mas no caça-níquel, essa roleta lá do Sheldon, ela era determinística. Tinha um processo determinístico. Aleatório, na verdade é aleatório, é um processo... a gente pode dizer que é aleatório mesmo. Tem um termo mais específico para isso que eu esqueci. Mas a gente pode dizer que é aleatório, só que alguns eventos têm maior chance de ocorrer. No caça-níquel, eu entendo o seguinte: você tem um algoritmo ali por trás e não tem a menor transparência. O que se diferencia um pouco das bets. Porque você está trabalhando ali com dados reais. Com dados reais, exatamente. No caça-níquel não. Você não tem a menor ideia de qual é a chance de que você tem de ganhar ali. Nem em que momento você vai ganhar. Então é extremamente prejudicial. E ali sim, a casa de aposta sempre vai ganhar no caça-níquel.
E eu tava vendo também, tem alguns YouTubers que, no caso das bets, especificamente, eles fazem transmissão ao vivo das apostas. Ele, vou fazer a transmissão ao vivo, hoje tem jogo de futebol, vamos fazer as apostas aqui. Só que você tem inúmeros YouTubers fazendo isso. É óbvio que um vai ganhar dinheiro. E vai ganhar dinheiro, aparentemente, de forma consistente por um tempo. Sim. É probabilidade. Sim. Se você tem muita gente jogando, claro, alguém vai muita ganhar. gente vai perder, mas alguém vai ganhar. Aí as pessoas vão pensar, nossa, esse cara aqui sabe muito do que ele está fazendo. Tem um livro que fala disso, que é O Andar do Bêbado. Já ouvi falar, mas nunca li. Já fiz a leitura dele, é um excelente livro. Inclusive, ele apresenta um método lá estatístico. Eu cheguei a estudar esse método na época e fiz um artigo científico aplicando esse método para ver se tinha fraude nos valores empenhados em diárias de servidor público, civil e militar do estado do Rio de Janeiro. Você tem lá diversos órgãos e no portal da transparência eles divulgam qual é o valor gasto em diária de pessoal de servidor público civil e militar. Certo. O que pode ser feito ali? Se tem algum esquema de corrupção, eles vão fraudar esses valores e vão simular ali algum valor e vão sempre colocar de forma simulada, de acordo com o que eles imaginaram. Certo. E eu fui lá e apliquei um modelo, esqueci o nome do modelo agora, mas eu apliquei esse modelo ali de numérico e percebi, não, ali estava tudo certo. Realmente não tinha nenhum indício de fraude. Agora, esse método pode ser aplicado para casa de aposta, para realmente identificar quais são os números que têm maior chance de ocorrer. Sim. Então, existem inúmeros modelos que vão auxiliar a gente dessa maneira. Né? Isso que é interessante, né? Porque a gente entra naquela questão que algumas pessoas já tentaram ser apostadores profissionais, né? De você conseguir viver disso. Não é tão simples assim. Não né? é. Você precisa de um estudo, aliás, para tudo, né? Para tudo que você quer ficar bom mesmo, você precisa de um estudo muito grande. Mas, quando a gente fala de um negócio que a variação é muito grande, você precisa ter um conhecimento que não necessariamente é técnico daquele assunto que você está apostando, se fosse no caso das bets de esporte, seja basquete, futebol, seja o que for. Você precisa de conhecimento de matemática, de estatística. Aprofundado. Bem aprofundado, né? Para você ver se assim você consegue lucrar. Você acha que é possível a pessoa viver de aposta profissional, mesmo que ela se dedique muito? Acho que não. Enxerga? Eu vou até fazer uma analogia aqui com o mercado de ações, com day trade especificamente. Eu fiz day trade por muito tempo. Naturalmente, a gente acaba conhecendo outras pessoas que fazem day trade também. A gente vai acompanhando as carteiras teóricas, no caso de swing trade, position, a gente vai acompanhando as carteiras teóricas de algumas corretoras de valores, casas de análise, e o próprio desempenho de pessoas conhecidas e até de pessoas famosas, especificamente carteiras de day trade. Né? Você tem na internet tem inúmeras pessoas que são muito famosas e fazem ali uma live todo dia, mostrando qual é o que está comprando, o que está vendendo, né? Fazendo essa consultoria. Sim. Para fazendo day trade especificamente. Faz o day trade, faz com ação, faz com Ibovespa futuro ou dólar futuro. Tem inúmeros ativos que é possível fazer. O que eu observei a longo prazo? Porque a curto prazo você tem momentos que se ganha muito dinheiro e tem uma empolgação. E aí tem uma coisa parecida com o jogo. Você tem uma empolgação muito grande. Se você não tiver aquela racionalidade econômica de que aquilo ali é um investimento, você tem que ter um retorno financeiro, você entra num contexto ali, numa conjuntura, como se aquilo fosse um jogo, como se fosse uma casa de aposta. Sim. Facilmente. Sim. Mas eu fiz essa análise comparativa. O que eu identifiquei? Observando assim, no horizonte de 15 anos. O desempenho que aquela casa de análise teve e o CDI, né, que é baseado ali na taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Para quase todas, para quase todas as carteiras teóricas e desempenho desses analistas, o CDI sempre ficava acima do desempenho desses investimentos que eram feitos em day trade. Então, qual é a razão econômica para fazer day trade? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí eu parei de fazer day trade. Depois que eu fiz a análise, eu falei, day trade é estimulante, mas não dá dinheiro a longo prazo. Vai dar dinheiro em alguns momentos. A longo prazo, não dá dinheiro. É melhor você pegar seu investimento e aplicar num fundo de renda fixa, que é num mais tesouro direto, no LCA, no LCI, que o risco
é muito baixo e no longo prazo você consegue uma rentabilidade acima do que o mercado de ações. Sim. Isso eu estou falando especificamente para as estratégias de day trade, swing trade, position. Position um pouco menos. Agora, você tem estratégia de buy and hold, que é aquela estratégia que você compra uma ação de uma empresa que você faz uma análise fundamentalista, entende que é uma empresa sólida e que você encontra um momento em que o preço da ação está baixo. Tem que fazer uma análise para descobrir, né? Claro, não basta a empresa ser muito boa financeiramente, economicamente, com boas perspectivas de crescimento, se o preço da ação não estiver atrativo. Né? Se você encontrou esse momento, você vai encontrar esse momento de alguma maneira, né? Em determinado momento isso vai ocorrer de ter um preço baixo e a empresa com bons fundamentos. Você compra a ação. Você carrega essa ação por 15, 20 anos, você vai ter um retorno provavelmente acima do CDI. Mas é para uma estratégia específica. Né? A minha estratégia especificamente são empresas consolidadas, né? Que já têm um bom posicionamento de mercado, que já conseguiram uma captação grande de cliente, que faz uma distribuição significativa de dividendos, que você vai ganhar dinheiro ali com a distribuição dos lucros da empresa e também com a valorização do capital. Por quê? Se for day trade, não dá dinheiro. E por isso que eu sou muito cético com as bets. A imensa maioria das pessoas vai perder dinheiro. E a imensa maioria das pessoas vai achar que ela é especial e que ela tem alguma coisa ali, algum tipo de inteligência, ou alguma entidade por trás, ou alguma sorte que faz com que ela ganhe o que as outras pessoas não conseguem ganhar. Sim. E o mais gozado disso, Saulo, que você está falando, está me lembrando uma questão. Que você falou de um mercado que não é de aposta, que é o de day trade. Na teoria, ele não é um jogo de azar. É um mercado sério, de investimento, tem fundamentos por trás. Seríssimo. E as empresas é a mesma coisa. A empresa é um investimento de risco. De risco. Que você pode fazer ele ficar mais arriscado ou menos arriscado. Mas qualquer que seja o seu movimento, ele tem que ser calculado. Sim. Então tem gente que transforma a própria empresa numa casa de aposta, num cassino. Não que ele vai ganhar dinheiro com isso, como se ele fosse o jogador. Então, eles investem em situações, em projetos, em mercados, que muitas vezes é uma aposta cega, é o risco pelo risco. Então, quando a gente fala de estratégia, a gente olha para um mercado que é o jogo de azar e você precisa ter. Imagine quando a gente está falando do mercado empresarial, dentro das organizações. Quando a gente fala de empreendedorismo, né? Sim. O empreendedorismo sem planejamento, sem minimização de risco. Exatamente. Você tem estatísticas aí do Sebrae, né? Que mostram que mais de 90% das empresas acabam fechando nos primeiros 2 anos, né? Daquelas que fecham nos primeiros 2 anos, mais de 90% fecharam por falta de planejamento. Né? Do empresário não saber sequer se a empresa é lucrativa. Ele não sabe a margem de lucro dele. Um indicador que é tão básico, que é o lucro líquido, ou a margem líquida, ou a margem bruta que seja, o empresário não sabe. Né? E aí ele está utilizando o próprio negócio como um mecanismo de aposta. De aposta, é isso? Porque se ele não faz um estudo de mercado para lançar um produto ou serviço, ou realizar uma expansão do negócio, se ele não faz ali um plano de negócio, se ele não faz um estudo de viabilidade econômica e financeira, né, e até de viabilidade técnica, ele está sim apostando, só que apostando pesado, geralmente com recurso mais significativo. E pior, ainda vai ter que trabalhar para tentar fazer aquilo dar certo, e na maioria das vezes não vai dar por falta de planejamento. Sim. E ainda tem um lado, vamos dizer assim, ruim dessa moeda, que também acontece no jogo de aposta, como a gente tinha falado antes, que são aqueles empreendedores que deram certo. Então vai lá Hollywood, retrata aquele empreendedor, eles fazem aquela famosa jornada do herói, que ele vai lá embaixo, depois ele descobre um negócio, vai lá em cima, mas a vida não é assim na real. Não é. Você não vai ter necessariamente um insight magnífico que você vai lançar um produto e só porque você teve esse insight magnífico, esse produto vai chegar no mercado e todo mundo vai comprar. Então você se baseia nesses retratos desses grandes empreendedores, inovadores, e você acha que você pode replicar só pela sua força de vontade. Não. E só porque você não é tão... Você tem um apetite ao risco, assim. É claro que tem pessoas que têm mais aversão ao risco e outras que têm menos.
em tudo na vida. É uma das características do empreendedor, mas não é o suficiente para fazer ele ter sucesso. Não é. Exato. E eu acho bem esquisito isso, né, cara? Porque tem muita gente que acha que negócio é risco zero. Eles não entendem, se a gente for fazer uma comparação com o mercado de capital, que é mais arriscado você abrir uma empresa do que se investir em ação. Muito mais arriscado. Sim, sim. Eles não entendem que é um risco altíssimo para você fazer isso. Você vai investir em ações, se você tem uma empresa listada na Bolsa de Valores, ela tem um nível de governança corporativa mínimo ali. Né? Você tem uma equipe de gestão completamente profissionalizada, a empresa precisou passar por um processo de mudança para poder abrir capital na Bolsa. É uma exigência da B3, da CVM, entre outros órgãos reguladores. Agora, na sua empresa, o seu negócio, a sua decisão de investimento não vai passar por esse crivo. Sim. E mesmo a empresa estando na bolsa, passando por todos esses crivos, pode quebrar. Sim. A empresa pode quebrar. Claro, e quebram. Um negócio pode não dar certo, faz parte do mercado. Sim. Esse tipo de coisa acontecer. Agora imagina o empresário que não está estudando, não está fazendo um plano de negócio, não está fazendo um estudo de viabilidade econômica e financeira, não está fazendo uma pesquisa de mercado com o produto que ele desenvolveu ou com o serviço que ele espera oferecer. Qual é a chance disso dar certo? Né? Pode acontecer. Claro, você tem números empreendedores. Sim. É uma questão de estatística. Um ou outro vai dar certo. Vai dar certo, claro. Natural. Mas a maioria vai fracassar. Né? Então, pode ser, desenvolvi um produto. E aí você tem a paixão novamente falando. É o produto que eu desenvolvi. Claro que você vai achar que o seu produto vai ser um sucesso. Sim. Natural. E beleza. Sim, claro. A gente desenvolveu, né? Dedicou tá tempo, certo. amor, paixão naquilo. Sim. Isso. Bom, agora eu tenho que fazer um estudo de viabilidade de mercado desse produto aqui. Eu não vou investir pesado na fabricação desse produto, no investimento desse produto, sem antes conhecer o mercado ou no próprio desenvolvimento desse produto. Primeiro eu vou tentar ali fazer um estudo de viabilidade técnica desse produto aqui no mercado. Né? E aí você vai ver se de fato vai ser aceitação ou não. Né? Por isso que eu digo, se é uma empresa de base tecnológica, desenvolver um novo produto, a gente tem, se o sujeito não tem tanto conhecimento de gestão, né, ou de administração de negócios, tem soluções para esse empreendedor. Sim. A gente tem aqui em Campos, por exemplo, a Tec Incubadora, né, que está ali para contribuir, ajudar com os pequenos empreendedores que estão nessa fase inicial que tem uma ideia, pensou num projeto. Na incubação da empresa, você vai ver se de fato o seu produto tem aceitação no mercado, porque se não tiver, nem prossegue. Exatamente. Então, e nesse estágio inicial é mais arriscado ainda, né? Porque a paixão está mais aflorada. Está mais aflorada, tudo isso. Agora, claro, é importante o seguinte, eu tenho uma ideia de um produto, é arriscado? É arriscado. Mas vale a pena tentar. Tentar de que maneira? Realizar o estudo de viabilidade econômica. Tive a ideia do produto, mas eu estou inseguro, será que vai ser mesmo? Às vezes a gente fica desmotivado, né? Não, vai lá, faz o produto, tenta passar por um processo de incubação. Inclusive, a Prefeitura de Campos vai lançar nas próximas semanas ou nos próximos meses o edital Startup Campus, que é uma oportunidade para esse empreendedor que tem uma ideia. Olha, eu tenho uma ideia de um produto, para você investir o próprio dinheiro ou ir sozinho para o mercado. A gente sabe que é muito arriscado, a gente está falando disso. Mas a Startup Campus, por meio desse edital, se o seu negócio for selecionado, o projeto, o gestor recebe uma bolsa da prefeitura. Eu não sei exatamente qual vai ser o valor, mas é em torno de, se eu não me engano, de 2, 3, 4 mil reais. Vai ter essa bolsa ali durante um período de tempo, não sei se é um ano, que ele vai ficar recebendo essa renda e vai ter um valor, eu acho que no último edital foi de 80 mil reais, para ele desenvolver o produto. E obrigatoriamente ele precisa estar incubado na Tec Incubadora, que vai ajudar a desenvolver o negócio dele. Ou seja, para quem quer desenvolver um produto, um serviço de base tecnológica, com a caso da startup, de maneira séria, responsável e dosando o risco, tem forma, tem maneira. Claro. E é só a gente parar para estudar e ver quais são as possibilidades, como a que eu acabei de citar. E tem tudo que a gente está fazendo na hora do desenvolvimento de um negócio é justamente estar reduzindo riscos, né? Sim. E a gente tem várias formas da gente reduzir risco. A gente, às vezes, reduz o risco fazendo um seguro, colocando uma cláusula contratual, aplicando multas. Às vezes, eu terceirizo uma parte do meu trabalho que eu não domino muito bem. Então, a gestão de riscos
que a gente estava falando aí no caso das apostas, né? Ela, no final das contas, ela tem que sempre existir. Mesmo que seja uma gestão um pouco mais qualitativa, mas eu tenho que ter a noção que existe o risco. Para qualquer atividade que a gente vai fazer, existe uma probabilidade, um impacto. Que é o que a gente estava começando a falar ali no início, que as apostas elas chamam de odds, né? Que são as chances. Você tem a chance, e você tem que vai ter que ali estimar quais são as chances Exatamente. de você ganhar, se a sua estimativa é superior ou não do que as bets estão fazendo, tudo isso. E não é à toa que o Congresso Nacional, né, especificamente o Senado, montou ali uma CPI, justamente para analisar o que tem ocorrido nesse novo mercado que ele passou a ser... Ele não foi regulamentado, mas ele foi autorizado a funcionar ali por volta de 2017, 2018, não foi isso? Eu acho que foi. Por quê? Eu nunca acompanhei muito futebol. Então tinha um tempo que eu não assistia futebol na televisão. E um dia eu parei para assistir. E aí eu vi aquelas propagandas das bets. Eu falei, mas eu não sabia o que era. Eu falei, mas o que são essas empresas? Aí eu imediatamente peguei o celular e fui pesquisar para ver o que era aquele tipo de empresa. Aí eu falei, bom, são casas de aposta. Eu falei, mas autorizaram dessa maneira funcionar a casa de aposta no Brasil e de maneira completamente desregulamentada. E aí ontem também eu baixei novamente o aplicativo de uma casa de aposta, uma bet que eu tenho aqui, porque na Copa do Mundo, eu gosto muito da Copa, é uma energia legal, né? Todos os países estão ali vendo o jogo e tal. Eu gosto de participar de um bolão, né? De brincar com a galera, é legal, né? Faz parte. Faz parte. Aí eu peguei R$50 e coloquei numa casa de aposta dessa daí. Aí fala, você tem um bônus aqui, que agora você tem 100. Você colocou 50, você tem R$100. Falei, bom, são esses R$100 que eu vou brincar aqui a Copa inteira. Se eu perder, acabou. É o que eu fazia. Minhas apostas eram de R$2, com medo de perder. No final, qual foi o resultado da Copa do Mundo pra mim? Eu comecei com 100 e terminei com R$20. Né? Não ganhei, mas me diverti muito. Então, acho que assim, se você... Mas isso não é pra qualquer pessoa. Se você tem esse controle de que, olha, eu vou colocar esse valor aqui pra eu me divertir, pra eu brincar aqui com valores pequenos, não tem problema. Mas não é todo mundo que vai ter essa capacidade, porque algumas pessoas são mais suscetíveis do que outras a alguns vícios. Para mim, por exemplo, para jogo, acho que eu não tenho muita facilidade para viciar, mas pode ser que para outra coisa eu tenha. E eu vou ficar testando? É claro também. Que não. Deixa eu ver se isso aqui eu tenho que... Não vou. A história já mostra que tem coisas que fazem bem e tem coisas que fazem mal. Então você tem que pegar um pouquinho desse conhecimento histórico. Mas né? como eu me conheço, eu já sabia que provavelmente para jogo eu não ia me viciar, porque se eu perdia R$2, eu ficava revoltado, falando, nunca mais coloco a mão nisso daqui. Eu não tinha essa sensação de quase perda, de quase ganho, na verdade, né? Mas a gente tem que se conhecer também para que... Porque quando a gente está jogando, a gente tem uma ilusão. Sim. É a ilusão que a gente tem controle sobre o que está acontecendo ali, sobre as estatísticas, sobre tudo isso. E, na verdade, a gente não tem, né? E a gente sabe que com o celular, né, que esse computador que também faz ligação, essas apostas ficaram mais fáceis e ficou mais fácil da gente perder dinheiro. Sim. Tipo de coisa. E é isso que essa analogia que a gente estava falando sobre as empresas é justamente isso. Porque quando a gente fala na ilusão que você mencionou agora, de que eu tenho o controle de tudo, a gente muitas vezes transforma isso em argumentos técnicos e até em termos técnicos. Então o pessoal fala muito de planejamento, por exemplo. Eu costumo descomplicar um pouco esse conceito de planejamento, falando que aquilo, na verdade, é um desejo que você tem. Você não tem certeza, mas muitos atribuem a palavra planejamento a uma coisa certa, a uma coisa que é calibrada, que é 1 ou 0 e que ela é racional. E não é. Na verdade, você está fazendo uma projeção de futuro. E como uma projeção de futuro, você não sabe se aquilo vai acontecer. Tem certeza. Se é futuro, totalmente você tem certeza. Incerteza. Então, as pessoas que começam a entender que o planejamento é eu tentar prever o futuro, mas não também de uma forma atabalhoada. Quanto mais eu calibrar,
Quanto mais eu conhecer sobre o mercado, a minha chance vai aumentar mais. Sim. Então, no mundo empresarial também tem isso. Você, da mesma forma que as bets eles chamam de odds, para não falar que é a sua chance ali de perder e deles ganharem, Sim. aqui a gente chama de planejamento, de estratégia, de missão, de visão, que no final das contas são questões que você está tentando projetar o futuro, porque o empreendedor, o gestor, ele está sempre tentando de alguma forma projetar o futuro, mas não quer dizer que você tem que fazer como se fosse uma casa de aposta, como a gente estava falando antes. Né? E faz todo sentido da odds, que é o seguinte, pensa comigo, o que é mais atrativo? Vamos pensar numa odds de valor 10. Você vai lá, odds 10. Quando você bate o olho, isso eu estou dizendo porque acontece comigo. Sim. Eu montei ali uma série de eventos, né, associando alguns eventos possíveis no futebol, e eu nem entendo de futebol, mas fui lá, postei eventos possíveis de futebol, e deu uma odds de 10. Eu falo, caramba, se eu colocar R$10 aqui, eu vou tirar 100. É atrativo pra caramba. Só que o que significa? Que a chance do evento ocorrer é 10%. 10%. A Bet não vai colocar Sim. a chance de ocorrer, ela vai fazer o inverso, né? Isso. E vai te dar a odd. Então tudo é muito bem pensado. É claro, a chance menor que você tem de ganhar, ele vai te pagar maior. Claro, sim. E vai te pagar mais. E no mercado empresarial é a mesma coisa. Quanto mais arriscado for um negócio, mais chance você tem de ganhar. Então tem alguns que fixam o olho no prêmio futuro. Outros fixam o olho no que pode acontecer com ela no presente. Você sabendo equilibrar essas duas coisas, você pode ter, aí sim, aplicar uma estratégia que você consiga minimizar um pouco a chance do presente acontecer, que é muito arriscado, e maximizar a chance daquele futuro que você está desejando também acontecer. Então, tudo se baseia nisso, nesse seu desejo, nesse equilíbrio entre desejo e o que você tem de realidade. Eu estava vendo uma notícia outro dia do impacto que as bets têm na economia. Queira ou não, é um assunto que eu me interesso, sou economista, claro. né? E tem a gente tem uma fala, o presidente do Açaí Atacadista, ele fez um estudo nos seus mercados, uma entrevista com clientes, né? Certo. Ele promoveu esse estudo para entender por que o faturamento da empresa estava diminuindo. Né? Ele viu aqui, eu tenho esse dado, que o faturamento dele anual diminuiu em torno de $1 bilhão de reais. 1 bilhão? 1 bilhão. Caraca. Bilhão. B de bilhão. E aí ele foi tentar entender por quê. E nessa entrevista que ele fez, ele chegou à constatação que a renda familiar disponível estava diminuindo por conta das apostas. Caraca. E que essa perda de 1 bilhão de faturamento da empresa era por conta das bets. E o que significa essa perda de 1 bilhão para o açaí? Significa que as pessoas estão deixando de comer, de consumir os produtos básicos para apostar. Sim. Né? Ou então, ele também percebeu que tem ocorrido um fenômeno que eles chamaram lá de trade down, que é a troca de produtos por versões mais baratas. Né? Então, se você comprava um arroz de uma marca, né, do tipo 1, vai para o tipo 2, vai comprar um arroz mais barato. Então, as pessoas estão perdendo qualidade de alimentação, né, e até em quantidade de nutrientes, tudo por conta dessas apostas. Caramba, esportivas sabia disso. e também do jogo ali do tigrinho, entre outras coisas. Sim. E ele identificou que as classes mais suscetíveis, né, que de acordo com a pesquisa dele, eram as classes C, D e E, que estavam reduzindo o seu consumo de alimentos ou substituindo para marcas mais baratas porque estavam perdendo parte da renda familiar com as apostas. Cara, muito então, louco isso. É triste. Você tem uma consequência não só econômica, para o caso do açaí, com perda de faturamento, mas você também tem uma consequência social triste para o Brasil. Né? Por isso que, na minha opinião, é a seguinte, nem tenta ser o grande mago das apostas, seja de caça-níquel, que aí eu não posso dizer que é burrice, mas
com caça-níquel você nunca vai ganhar. Você pode ganhar em algum momento, mas você no longo prazo você vai perder e perder não só dinheiro, vai perder a saúde, vai perder a dignidade, vai perder apoio familiar, vai perder saúde emocional. Né? Então, com caça-níquel, o jogo do tigrinho, entre outras coisas, a gente só perde. Na bet, para ganhar, precisa de muito investimento. Investimento financeiro? Não. Investimento em estudo aprofundado. Sim. Que eu diria que é coisa de cientista. Sabe? E tem lugares melhores para investir que não demanda tanto estudo. Né? Você vai fazer um esforço ali que racionalmente não faz sentido. Né? Pega o seu dinheiro que você guardou, que você colocar na bet, investe ali no fundo de renda fixa. Né? Se você aposta R$50 por semana, o que é um valor, para quem gosta, até baixo. Sim. R$50 por semana. Coloca R$50 por semana no fundo de renda fixa. Sim, R$200 por mês, daqui a pouco você já tá começando Não, eu vou fazer a conta aqui. Vou fazer a conta. Cara, porque assim, enquanto você está fazendo a conta aí, é uma situação que você começa a analisar um pouco até da educação financeira das pessoas, né? Sim. Porque ela está sempre pensando naquela questão do curto prazo. Aquela disciplina mesmo financeira, ela não tem. E aí, por isso que no começo da conversa, eu trouxe o Brasil para essa realidade, porque aqui a gente tem muito essa cultura, né, de o ganho rápido, Sim. de conseguir alguma solução mágica que é aquilo que vai me catapultar para o negócio. E a gente vê até pessoas agora, como você falou, os jovens, que eles estão nas faculdades. Pô, eu tenho alunos que, sinceramente, cara, eu acho que 70% dos meus alunos, eles apostam. Eles estão em aposta online. Beleza, tá uma coisa divertida até o momento. Mas eu não sei se em algum momento algum aluno desse, ele vai desvirtuar para um outro caminho. Então ele está ali aprendendo uma habilidade numa faculdade e pode ser que ele ache na cabeça dele que aquilo que ele está aprendendo durante 4, 5 anos, ele vai ser melhor com outra coisa que ele nunca estudou aquilo. Que ele viu um cursinho ou viu um vídeo na internet de 10 minutos e que ele acha que ele vai ganhar dinheiro. Cara, é um racional muito louco, que só uma coisa como a aposta que dá todo aquele efeito químico no nosso cérebro pode engatilhar nas pessoas. Porque de outra forma não é nada racional um negócio desse. Sob o ponto de vista da racionalidade econômica, vou fazer conta com o aplicativo da calculadora financeira aberto aqui. Vamos pegar um horizonte de 20 anos. Acho que é um tempo legal. 20 anos são 240 meses. Então, vou colocar na minha calculadora aqui 240 meses. Vou colocar aqui que a taxa de juros, vou colocar uma taxa baixa, de 0,8% ao mês de rentabilidade no fundo de renda fixa, que o mercado hoje paga mais. Tá? A Selic está alta, mas eu nem vou colocar a Selic porque está no momento atípico. Vou botar 0,8%. Então, 0,8% de taxa de juros ao mês. E vou colocar ainda o seguinte, R$200 é o valor que a gente está falando ali. Sim, por mês. Então, coloca aqui R$200 por mês. Em 20 anos, sabe quanto que eu vou ter acumulado? R$144 mil. Olha só. R$144.226 é a beleza dos juros compostos. A beleza dos juros compostos. Se você fizer uma conta simples na calculadora, não vai dar esse valor aqui. Mas você tem juros sobre juros aqui. Isso aí. Então você vai acumular R$144 mil. Em 20 anos, aquele valor que você apostava no jogo é um apartamento que você compra. Sim, com certeza. E pode ter certeza, assim, a rentabilidade disso daqui vai ser muito maior. Não vai ser 144, vai ser, com certeza vai ser muito maior. Isso aqui R$144 mil em valores atuais, né? Se considerar a inflação, entre outras coisas, mais. Então, é isso que a galera precisa entender mesmo. Eu sei que isso não é fácil, porque aí entra a figura desses influenciadores que a gente tinha falado antes. E os influenciadores, a gente tenta utilizar uma palavra um pouco mais leve aqui, mas eles só estão pensando em dinheiro. Para não falar outra coisa, eles só estão pensando em dinheiro. Eles estão trocando tudo por fama e dinheiro. Então, eles não têm a maioria deles realmente não tem nenhum nível de responsabilidade com aquilo que ele está fazendo. Porque ele está indo ali apostando R$2, mas ele não tem a consciência do alcance que aquilo está tomando. E o alcance de consciência dele não é no alcance de visualizações, porque é isso que eles pensam. É o alcance social. Ele não está entendendo que tem pessoas que estão te colocando num patamar ali
que ela só te ouve para assuntos familiares, para assuntos de negócio, para assuntos de vida. do que é postado, porque o que está no Instagram não é a vida real. Exatamente. As pessoas confundem. O Instagram não é a vida real. É isso aí. Né? Você tem aí eu tenho a CPI das bets. Eu não conhecia... só não posso falar do nome aqui, porque são pessoas famosas, né? Você tem a Virgínia, que participou ali da CPI das bets, que, na minha opinião, apresentou ali como uma pessoa um papel bem preocupante, né, em termos de influenciadora. Como é que aquela pessoa, na minha opinião, é uma influenciadora? E aí eu descobri que é casada com o filho do Leonardo, também não sabia, a gente estava falando disso mais cedo, né? E aí eu vi algumas pessoas no meu Instagram, porque eles separaram agora, né? Teve essa notícia essa semana. A gente está na sala de aula com os alunos conversando, a gente acaba interagindo, descobrindo algumas coisas. E eu vi gente postando no Instagram que estava assim, bom, se a Virgínia, o nome do rapaz que eu esqueci, Zé Felipe? Acho que é Zé Felipe. Se a Virgínia e o Zé Felipe separaram, eu não acredito mais no amor. Olha só, cara. Cara, isso é muito louco, velho. Então, assim, o que é claro, existem influenciadores e influenciadores. Você tem influenciador, inclusive aqui em Campos, que não aderiram a essas campanhas de bet e de jogo nenhum. Não fazem propaganda de nada. Na minha opinião, são influenciadores sérios, né, que estão preocupados ali com alguma causa específica. Sim. E você tem um influenciador que está pouco se preocupando com o que o seu influenciado vai fazer. Sim. Ele está interessado em si, num egoísmo monumental. Ele está interessado se ele vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar dinheiro. Sim. Se o que ele está vendendo presta ou não, para ele é secundário. E isso é uma coisa que acontece muito nesse mercado de influência, porque a gente está falando de marketing no final das contas, né? E eu lembro um caso do Faustão. O Faustão, uma vez, e era outra época isso, né? Uma vez ele estava falando que ele só usa os produtos, e ele só divulgava os produtos no programa dele, que era um canhão, aquilo ali, né? O Domingão do Faustão era um canhão de vendas. Ele só divulgava aquilo que ele de fato usava e ele acreditava. E mesmo assim corria alguns riscos. Eu lembro de uma marca de carro que ele vendeu lá. Foi a Jaque. Foi a Jaque. Exatamente. E assim, tudo bem. O cara, obviamente, ele está emprestando a autoridade dele. E acontece de às vezes errar, mas não é o objetivo. Acontece, sim. Agora, quando a gente vai para esse mercado de influenciador digital, até porque ele é mais proliferado e ele é feito em bolhas, né, em nichos, cara, a galera faz isso aí. A Anitta vai lá e fala alguma coisa e aí... Pô, invariavelmente, um monte de gente vai falar assim, é verdade. Ela não para pensar. Então, assim, eu acho que essa questão dos influenciadores tá virando quase uma seita em muitos casos. Sim. E eu vi alguns casos interessantes até nesse sentido, que às vezes a pessoa vai lá, uma pessoa reclama, que é seguidor do influenciador, reclama, e aí o que ela faz? Ela joga a pessoa que é seguidor dela, todo o público que ela tem contra aquela pessoa. A gente tá falando de um influenciador que às vezes pode ter milhões de seguidores contra uma pessoa. Então, assim, é um mercado que ali pode se fazer tudo. Hoje tem muito essa noção. Apesar de eu não ser a favor de sair regulando tudo, porque é impossível regular internet, isso não vai acontecer nunca. Sim. Mas, cara, não pode ser também esse faroeste aí que você pode fazer tudo com tudo. Então, acho que nesse mercado das bets aconteceu muito isso. Teve essa autorização, aí o mercado não tinha nada e as pessoas foram fazendo e o impacto social a gente está começando a ver agora, que é o que você falou do caso do açaí. Muito me preocupa. O papel do influenciador requer muita responsabilidade. Sim. A gente está falando aqui dos influenciadores de pessoas mais jovens, né? Mas eu estava vendo um documentário ontem, eu não vou citar nomes aqui, porque, enfim, não quero receber um processo. Mas o que eu vou dizer não é motivo de processo. Mas também para respeitar a religião das pessoas. Mas tem um líder religioso, não vou dizer qual é a denominação, qual é a religião, mas tem um líder religioso, só um documentário ontem sobre o nome do líder religioso, o império de tal líder religioso. E esse líder religioso, ele é um influenciador digital. Algumas pessoas não se deram conta. Sim. Mas ele está influenciando ali, não os jovens, mas uma classe específica da sociedade. E, muitas vezes, cria um ódio contra determinada parte da população que acaba culminando em violência física, sabe? Então, o influenciador precisa pensar de maneira responsável. E, claro,
e ser responsabilizado pelas besteiras que faz. Exatamente. Que ele só vai pensar em ser responsável se ele for responsabilizado. Tô aqui falando, joga no tigrinho, joga no caça-níquel, você vai ganhar dinheiro. Se você fala que se você vai ganhar dinheiro, porque teve um influenciador que fez isso, ele é corresponsável quando a pessoa se vicia. E ele tem que ser responsabilizado por isso. Agora, eu vi, ontem eu baixei o aplicativo de uma bet que eu apostava, e o que eu vi foi o seguinte: eu fui atualizar minha conta, porque tinha muito tempo que eu não entrava, e pediram o reconhecimento facial. Falei, vou fazer reconhecimento facial. Aí fiz. Aí depois pediram, manda os seus documentos. Olha! Porque agora então mas é uma exigência da nova regulamentação. Sim. E aí eu falei, não manda documento não. Aí eu falei, deixa pra lá, não vou nem mexer com isso daqui, porque eu não quero, sei lá, me vincular de qualquer maneira que seja, nem como cliente, a uma casa de aposta dessa daqui. E tem um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, acho que agora vem sendo discutido pela Câmara de Deputados, que é para proibir propaganda de casas de aposta. E faz todo sentido. Por quê? Aposta é um produto, um serviço que causa vício. Você vê propaganda de cigarro por aí mais? Cigarro acabou. Acabou na década de 90 ali. Você não tem propaganda de cigarro nenhuma, muito pelo contrário. Na embalagem de cigarro tem lá dizendo que causa dependência, que pode dar câncer, entre outras coisas. Álcool, qualquer propaganda na televisão, você não tem mais a pessoa pegando e bebendo a cerveja ou qualquer outro produto alcoólico que seja. E ainda tem beba com moderação. Ou produto para pessoas acima de 18 anos. Por que não fazer? Por que não foi feito isso ainda com as casas de aposta? É isso que vem sendo discutido no Congresso hoje. Já passou pelas comissões específicas, comissões do esporte, entre outras comissões, e está em regime de urgência e provavelmente vai ser aprovado. Inclusive, os influenciadores terão aí restrições para fazer propaganda. Provavelmente vão ficar limitados. E a gente está pensando... E faz sentido... É uma questão de saúde pública. Claro, eu também acho que faz. Eu acho que isso aí, como você falou, esse caso do açaí eu não conhecia essa pesquisa que a própria empresa fez, mas realmente é assustador o negócio. E aí quando a gente olha do ponto de vista assim, de negócio, tudo bem, a gente entende que isso é uma coisa interessante. Por exemplo, eu estou num projeto de implantação de um banco digital numa empresa e que o parceiro que está dentro desse projeto comigo, que está desenvolvendo o aplicativo, ele largou a empresa, o cargo de diretor de uma empresa de tecnologia, para ele abrir a sua própria fábrica de software, para ele desenvolver produtos para bets. E ele tem uma equipe só para isso. Então, de fato, porque tem muita tecnologia, a gente sabe que esse mercado vai ficar super aquecido. Mas ele não precisa ser um mercado que ele seja marginalizado, entendeu? Mas para ele não ser marginalizado, ele tem que aderir a determinadas regulações. Pode ser que em algum momento exagere-se em alguma regulação, depois volta, mas sem nada, cara, não é possível. Isso aí é muito louco, né? O que aconteceu... Acho que desde 2017 ali, né, que foi, mais ou menos, foi isso que aconteceu, né? Basicamente, você teve a legislação ali, um instrumento jurídico, que autorizou o funcionamento no Brasil, mas não regulamentou como deve ser feito. E aí, virou uma terra de ninguém. Sim. E as consequências que a gente viu foram pessoas, a mudança do perfil de pessoas que procuram ajuda psiquiátrica, psicológica por conta de dependência de jogo. E eu acho que a gente chegou no momento que todo mundo acaba conhecendo alguém que tem algum tipo de dependência. Sim. Né? E geralmente a pessoa dependente vai ser esse perfil, classe C, D ou E, que eu te expliquei aqui por quê. Ou se você tem uma pessoa que está ali num processo depressivo, né, sem estímulos, né, para viver, a pessoa encontra um jogo desse, que foi o que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Encontrou um jogo desse. Investiu toda a libido dela no jogo. Porque aquilo ali trazia o estímulo para ela. Né? Trazia um sentido naquele momento de viver por conta dos estímulos e dos efeitos que causavam no cérebro. Dopamina, adrenalina, trazia uma energia. E a pessoa acabou completamente viciada, deixando de pagar conta de cartão de crédito, escola do filho, compra no supermercado, entre outras coisas, para apostar com aquela expectativa de que ia
recuperar, no início é de ganhar, no início era de recuperar o dinheiro perdido. Exatamente, que entra nesse ciclo direitinho, né? Sim. Primeiro a pessoa entra querendo ganhar, depois ela fala assim, não, peraí, deixa eu recuperar que aí eu vou parar de jogar. Porque começa como lazer, né? Exatamente. Vou fazer um lazer, tem R$200 de bônus aqui, recebi no SMS agora, eu vou entrar. Um lazer vira um inferno na sua vida. Então, a minha sugestão é, nem comece. Nem para bet. Você vai fazer na bet, tem um valor fixo. Vou gastar R$10 por semana porque eu gosto de futebol, para mim faz um sentido apostar ali sabendo que esses R$10 são perdidos. Se você tem esse controle de R$10, ou essas bets também já tem um mecanismo ali de quando você programou, atingir certo limite, já tô fora, não posso mais brincar ali, vou chamar de brincar porque no máximo R$10. Se você tem esse controle, não é todo mundo que tem, ok. Agora, se você está pensando em ganhar dinheiro de verdade, tem uma péssima notícia para você. Provavelmente, você vai ter sérios problemas. É difícil isso, hein, cara? Sim. É difícil você conseguir colocar na cabeça da pessoa que pode começar como uma brincadeira, mas depois o negócio pode ficar sério. Então, se você não tiver esse controle, é claro que a gente não vai conseguir salvar todas as almas do mundo, né? Mas você causar essa consciência nas pessoas, ainda mais hoje que elas estão ali no meio digital, sendo bombardeados com isso, que tem aqueles submundos assim que a gente não sabe nem que existe, aonde que o cara vai parar. Isso é um papel até que a comunicação tradicional chama de comunicação social. Sim. Né? Não é à toa que ela é chamada de comunicação social, porque você tem uma responsabilidade com aquilo que você está falando. Então, quando eu ligo a câmera aqui, a gente está conversando, a gente não conversa do mesmo jeito. Sim. Se a gente desliga a câmera, a gente tem um formalismo, mesmo que aqui seja muito pouco formal, mas muito menor. A gente fala o que a gente quer, como a gente quiser. A gente sabe que às vezes pode ser... eu posso falar de uma forma errada, que não vai ter um público julgando aquilo. Só que quando entra nesse mercado digital aí, a comunicação social, apesar de ser uma rede social, né? Sim. Ela inexiste. Então as pessoas acham mesmo, esses influenciadores, que eles não têm responsabilidade social nenhuma. Que os broadcasts, por exemplo, os grandes programas, acabam tendo. Então, é uma questão que se realmente não houver regulação, até para isso, é complicado. Porque, como eu falei, a gente não sabe tudo o que acontece. A gente está falando de bet, mas e a quantidade de pessoas que fazem sorteios aí o tempo todo e que não dão prêmio nenhum? Quantidade de pessoas que já perdeu dinheiro com isso? Então Não, tem a responsabilidade não é fácil, social, civil e criminal. Né? Agora, quem está nos escutando é um apostador e quer saber se é viciado ou não. Será que o apostador pode pensar, né? Bom, estou escutando esse assunto aqui, quero saber se eu sou viciado ou não. Eu vi um exercício interessante que é o seguinte. Para pensar e analisa se você mente quando você fala de jogo. Mente em que sentido? Quando alguém te pergunta quanto que você está jogando, quanto tempo que você joga durante a semana, ou quantas vezes você joga. Se você começou a mentir a quantidade de vezes que você joga porque você se envergonha, muito provavelmente você está entrando num processo de dependência de jogo. Caraca. E aí vale a pena avaliar, procurar uma ajuda de psicólogo, psicanalista, psiquiatra, e não ter vergonha, né, de conversar. Você tem aí alguns grupos que ajudam, conversando, né, de apoio para esse tipo de dependência. É isso aí, cara. Assunto complicado mesmo, cara. Socialmente complicado. A gente entende, como eu falei, que economicamente ele aquece a economia, né? Tem muitas possibilidades, mas ele não precisa ficar, repito, não precisa ser marginalizado. Sim. Então, é claro que a gente quer o desenvolvedor de software ali tendo mais emprego para ele, o cara que é engenheiro, o cara que é estatístico, o cara que é administrador. Vai ter emprego para todo mundo, perfeito, mas a que custo que a gente está fazendo isso? Causando doença nas pessoas? Então, não é bem assim também, não é esse cálculo tão cartesiano que a gente tem que usar quando a gente toma essas decisões. Porque tem né? outro lado, né? Sim. São pessoas. Saulão, obrigado, cara, você ter vindo. Prazer estar aqui. Acho que a gente passou aqui por tudo aqui, esclarecemos aquilo que a gente pôde esclarecer aqui. Espero que a gente tenha ajudado aí a galera. Essa pergunta que você trouxe aí no final, de a pessoa fazer essa reflexão se ele já está mentindo, isso eu achei bem bacana. E deixa seu contato aí para o pessoal te achar aí nas redes sociais, para que o pessoal possa conhecer aí seu trabalho de consultor.
Fala aí pra galera. @Prof. Saulo Jardim. Faço algumas publicações sobre economia, Show. finanças. Acaba falando também de alguma coisa sobre jogo, né? Dou algumas dicas financeiras. Vai ser um prazer receber quem quiser lá. Show. Obrigadão, Saulo. Galera, Valeu. mais uma vez, muito obrigado aí. E já sabe, né? Curta, comenta e compartilha aí. E se inscreve para continuar recebendo conteúdo aí do nosso canal. Valeu, até a próxima.